clase una retroalimentación del contenido que había visto en Anatomía Patológica 1, para que yo pueda también entender y comprender el conocimiento previo que están adquiriendo ahí en anatomía, que adquirieron en Anatomía Patológica 1. Entonces, es importante porque 90% es consecuencia de un proceso obstructivo debido a lesiones ateroscleróticas. La mayoría de las cardiopatías isquémicas es debido a aterosclerosis. La aterosclerosis, una patología que causa ahí el acúmulo de gordura entre las capas de las arterias. Vamos a estar viendo más adelante algunas imágenes que es bien característica esas placas de ateroma, conocida también como placas de ateroma, la aterosclerosis. Causa obstrucción en las arterias coronarianas, principalmente las epicárdicas. Entonces vamos a entender la fisiopatología, cómo que ocorre, por qué ocurre un episodio isquémico, por qué ocurre una angina y por qué ocurre un infarto. Bueno, se presenta como una o más de las siguientes síndromes la cardiopatía isquémica. Un infarto del miocardio, que sería un infarto típico que todos conocen, recordando que cuando hablamos de infarto, no estamos hablando solamente del corazón, tenemos que decir el nombre y el sobrenombre. Entonces, infarto puede ser un infarto cerebral, puede ser un infarto intestinal, cualquier proceso obstructivo arterial que causa una isquemia, que causa necrosis, es un infarto. Entonces, un infarto cerebral, un infarto intestinal, un infarto miocardio, hay que decir el nombre y el sobrenombre. Angina de pecho también hace parte de esta síndrome. La cardiopatía isquémica crónica muchas de las veces ya está asociado con insuficiencia cardíaca congestiva cuando ya tiene una cardiopatía crónica. Y el peor desenlace posible sería la muerte súbita del individuo. Vamos a mencionar también por qué ocurre una muerte súbita. Porque hay gente, creo que conocen los alumnos muy bien, que ya infartaron una, dos, incluso tres veces y están vivos. Y hay gente que infarta una vez y ya falece rápido. Vamos a entender el por qué. Bueno, cambios de la placa. La aparición de una isquemia miocárdica depende no solo de la gravedad y la extensión de la aterosclerosis fijo, sino también de los cambios dinámicos sobre la morfología de la placa coronariana. Vamos a estar viendo que las principales causas de un proceso obstructivo de las arterias coronarianas serían cambios abruptos en esta placa de ateroma. Muchas de las veces una ruptura de vaso sanguíneo presente en su interior hace con que sufra una ruptura. En la mayor parte de los pacientes, la angina inestable, el infarto y con consecuencia la muerte súbita cardíaca se produce como consecuencia de un cambio abrupto en la placa seguido de trombosis emotivo, por el cual se habla del síndrome coronariano agudo. Creo que se recuerda que la placa de ateroma, para que se pueda formar, para que se pueda tener en cuenta un proceso obstructivo, esto tarda mucho tiempo, tarda muchos años para formar una placa de ateroma, incluso en las arterias coronarianas, en las arterias femoral, en la arteria poplitea, en la arteria tibial, en cualquier arteria, esto tarda mucho tiempo, en la aorta. Entonces tarda mucho tiempo para formar, y cuando hay un proceso de cambio en esa placa, cambio abrupto, vamos a estar viendo algunos videos bastante explicativos, puede tener consecuencias que es el síndrome coronariano agudo. El acontecimiento iniciador típico es una ruptura súbita de una placa con oclusión, que puede ser una oclusión parcial. Vamos a estar viendo en las próximas diapositivas ese tipo de oclusión parcial, o una oclusión total cuando se rompe ese trombo. En esta imagen tenemos una lámina histológica de una arteria. Creo que se recuerda en anatomía, ya tuvieron la oportunidad de tocar una arteria, principalmente las de gran calibre, por ejemplo, la aorta.
descendente, que tiene ahí una consistencia fibroelástica. Justamente tiene esta consistencia más fibroelástica porque trabaja con más presión, se comparando con las venas, que tiene su presión mucho menor. Em esta lâmina histológica, alguma pergunta? Doutor, deixa eu te interromper um segundinho. Tem uma aluna aqui que ela falou que a internet dela caiu e tá falando que você tem que aprovar ela de novo para ela entrar, a Leucrécia. Se você puder fazer isso, por favor. Faça agora. Obrigado, tá? Por nada. Vamos ver. Já estamos com 92 participantes. Que bien. Aqueles que estão na fronteira estão aí curtindo uma noite fria. Bueno, en esta lámina histológica podemos evidenciar la luz del vaso. Esto es la luz del vaso por donde pasa la sangre. Por eso es importante estar estudiando por el Atlas de Anatomía Patológica también, porque el Atlas siempre muestra estructuras normales antes de mostrar las patológicas, tanto la parte microscópica como la parte macroscópica. Entonces se va a estudiar vaso sanguíneo. Inicia el capítulo ahí del Atlas de vaso sanguíneo, entra en la parte histológica, todo normal, y entra ahí en la parte macroscópica, también todo normal, para poder hacer esa comparación. Yo sé que a veces es un poco difícil, ya hace tiempo que vieron histología, ya hace tiempo, 2 años por ahí, que vieron también anatomía, algunos vieron bastante profundizado, otros ni tanto. Entonces es importante hacer esa lectura previa del capítulo para entender la normalidad, hacer una retroalimentación del contenido. Bueno, entonces tenemos la luz del vaso que no está comprometida, no tiene ningún tipo de proceso obstructivo, las paredes están todas sanas, hay la íntima, la media y la adventicia, cada uno expresado por el triángulo, la media expresada por el cuadrado y la adventicia expresada por el símbolo de más. Están todas unidas entre sí. É muito importante conhecer esta parte das artérias, porque há patologias que vão estar entre estas capas da artéria. Por exemplo, a aterosclerose está entre esta capa, entre a íntima e entre a média. Acaba separando. Incluso há outra patologia que creio, não sei se já estudaram, que é a dissecção da aórtica, que disseca esta parede do vaso por aumento da pressão. Y ahí sale disecando, separando los planos laminares vasculares de la arteria. Hay presencia de musculatura lisa, tejido adiposo bien característico, no hay ningún tipo de alteración. Tejido adiposo también, entonces, tiene un flujo sanguíneo normal, un pasaje de flujo sanguíneo sin ningún tipo de proceso obstructivo impidiendo que pueda fluir frecuentemente, fácilmente. En esta diapositiva tenemos los componentes, una imagen esquemática de los componentes de la aterosclerosis, la placa de ateroma. Entonces tenemos la íntima, que está en contacto con la sangre, la media, y posteriormente tenemos acá la adventicia, que es la capa más externa. Entonces el acúmulo de todas estas estructuras celulares están entre la íntima y la media. Y como mencioné al principio, esto demora muchos años para formarse. Paciente obeso, paciente con dislipidemia, paciente con mala alimentación. Entonces todo eso precipita la formación de la placa de ateroma. Dentro de los componentes de la placa de ateroma hay células musculares lisas, que es propia ahí de la musculatura del vaso. Hay macrófagos también, que son macrófagos cargados de colesterol, porque el macrófago intenta hacer ahí la fagocitosis de todo este colesterol, pero llega un cierto tiempo que él ya no consigue más fagocitar colesterol y está todo entupido, está todo lleno de colesterol. Entonces son llamados de células espumosas. Las células espumosas son macrófagos cargados de colesterol. Hay presencia de linfócitos, hay presencia de colágeno, de elastina para dar consistencia a esa placa de ateroma, proteoglucanos y neovascularización.
Entonces, essa nova estrutura, há um processo de angiogênese, há processo de formação de vaso sanguíneo em seu interior. Por isso, vamos estar vendo quando há uma ruptura de vaso sanguíneo, que não está mostrando acá em essa imagem esquemática, quando se rompe algum vaso sanguíneo dentro da placa, empurra a íntima, que pode romper-se, e aí toda esta placa de colesterol pode ter contato com a luz do vaso e fazer aí um processo obstrutivo. Dentro também temos as células dêntricas, temos os cristales de colesterol, que podemos ver por essa imagem esquemática, que são característicos em nossas lâminas histológicas. Vamos estar vendo aí, na próxima diapositiva, os cristales de colesterol. La célula espumosa novamente e o cálcio. O cálcio é muito importante ter em conta, podemos ver acá, a imagem esquemática, porque durante alguns estudos de imagem, principalmente se o paciente tem aí, né, um aneurisma abdominal, um grande aneurisma abdominal, normalmente, e na maioria dos casos, há uma grande placa de ateroma. Se o paciente faz uma radiografia de abdômen, se vai ver aí uma radiopacidade localizada em los grandes vasos, que é correspondente ao cálcio, porque o cálcio, quando está unido entre si, se vê radiopaco em alguns tipos de imagem, como tomografia, raio-x. Outra imagem esquemática mostrando a placa de ateroma, temos acá a íntima, a média e a adventícia, e o acúmulo de colesterol, acúmulo de gordura. Esto es la aterosclerosis y, consecuentemente, todo esto que está acá está sufriendo ahí, ¿no?, una disminución del aporte sanguíneo, porque esto está haciendo ahí, ¿no?, una obstrucción de forma parcial. Doutor, Porque... tem uma dúvida. Qual que é essa capa que está entre a placa de ateroma e a corrente sanguínea mesmo? Essa aqui? Isso. Íntima. Essa íntima. Íntimo. Tá. Para ter um deslocamento da placa de ateroma, tem que romper essa camada íntima, certo? Uhum. E isso acontece com facilidade, fazendo com que o vaso fique entupido, ou rotineiramente o que acontece é essa placa se deslocar por dentro da capa íntima mesmo, que poderia fazer esse entupimento até um vaso mais estreito? Bom, perfeito. A capa de ateroma não se locomove assim como assim, não que de acá se va caminando hacia acá, ¿verdad? No, está acá solo va aumentando, pero no camina hacia el vaso, no camina ni hacia arriba para a parte distal, nem para a parte periférica. Tá. Eu pergunto isso porque, assim, quando a pessoa... Igual, eu estava verificando o exame de um paciente, onde a placa não estava... Eu esqueci a nomenclatura, mas a placa não estava totalmente fixa, aparentemente. Onde o cardiologista passou para um medicamento para calcificar essa placa. E para que ela, teoricamente, não houvesse esse deslocamento. Como seria isso? Por que a gente teria que calcificar a placa para impedir um infarto isquêmico, alguma coisa assim? Calcificar, na verdade que não saberia explicar como calcificar a placa, nem que tipo de medicamento utilizou, não conosco. Então, na verdade, está usando aquela rosuvastatina cálcica, alguma coisa assim. Rosuvastatina para diminuir a quantidade de colesterol. Isso, né? Para não aumentar a placa de ateroma, certo? Sim, para não aumentar a placa. Tá, entendi. Pero para calcificar a placa, uma placa solta, não pode ser uma... Te voy a mostrar más adelante, Wilson, una placa estable, que puede ser, creo que me está diciendo así. Hay una placa llamada de placa estable y una placa inestable. Isso, é isso mesmo, inestável, é isso mesmo. Perfeito. Te voy a mostrar. La placa inestable, hay una gran capacidad de ruptura.
Ah, tá, Entonces, entendi. Por hay que isso a tener calcificação, una, então. ya entendí, sí, hay que tener una fibrosis, incluso voy a mostrar más adelante essa capa. Ah, Ahora legal. entendí. Tá, legal. Depois eu até vou fotografar os exames, é do meu pai, né? Por causa da diabetes, que criou essa aterosclerose dele, né? Eu vou até Uhum, fotografar para te enviar, se você quiser até exemplificar para a sala, eu acho que é até um caso interessante de ateroma. perfeito, ótimo, Obrigado, combinado. doutor. Agora entendi o que você quis me dizer. Sim, há placa estável e placa inestável, que incluso vamos estar falando sobre elas hoje. Então, quando há um processo obstrutivo parcial, todo este órgano que está dependendo de este vaso, todo este cardiomiocito, ya que estamos hablando ahí de las coronarias, van a tener ahí un comprometimiento del aporte de oxígeno. Se é uma obstrução parcial, todavía consegue funcionar de forma quase que completa, normal. Pero se há uma obstrução muito significativa ou uma obstrução total, as células musculares cardíacas vão a sofrer uma hipóxia, vão a sofrer uma anoxia e vão a sofrer necrose e morte celular. Vamos estar vendo mais adelante outras imagens. Tenemos dos láminas histológicas acá de procesos obstructivos por aterosclerosis en la arteria coronariana. A la izquierda tenemos una obstrucción parcial que compromete casi 70% del vaso sanguíneo. Fíjense un poco cómo es diferente de un vaso sanguíneo normal. Un vaso sanguíneo normal, su calibre, su luz está totalmente preservada. No hay ningún proceso obstructivo. E acá há processos obstrutivos causando uma diminuição da luz vascular. Temos acá o vaso normal, preservado, sem nenhum tipo de alteração, pero empieza a cair o acúmulo de placa de ateroma, de gordura, de colesterol entre a íntima e a média, causando uma diminuição do aporte sanguíneo de todas as estruturas adjacentes a essa obstrução. Então, está passando acá 30% de la sangre porque há uma obstrução parcial. Em esta imagem já há um processo de obstrução total, né, ou quase que total, porque a sangre está passando por acá, está passando por esta fenestra, pero já tuvo um episódio obstrutivo. Podemos ver, isto é um taponamento, tuvo aí um agregado de plaqueta. Vamos ver mais adelante que a plaqueta cumpre uma função muito importante em la fisiopatologia del infarto agudo del miocardio. Entonces, tuvo una ruptura y ahí tuvo un agregado plaquetario y tuvo ahí la oclusión total. Entonces, cuando hay una oclusión total, hay un infarto. El paciente está infartado. Otra imagen histológica donde podemos ver la íntima, la media y la adventicia. Y entre la capa íntima y la media tiene todo eso. Todo esto es colesterol. Todo eso es aterosclerosis. Podemos ver que los cristales de colesterol son algo bastante característico porque remete la luz del microscopio y pasa por estos cristales. Podemos ver que son múltiplos, son varios cristales de colesterol que se pone evidente en esta lámina histológica. Una otra imagen un poco más cercana de estos cristales de colesterol que se pone de manifiesto bastante significativo también. Bueno, la obstrucción de la arteria coronariana en un infarto del miocardio típico se produce con las siguientes consecuencias de acontecimiento. Una placa de ateroma sufre una ruptura súbita. Para formar la placa de ateroma, para formarse tarda muchos años, como mencionamos. Pero la ruptura, cuando hay acá una ruptura en una pequeña porción, un pequeño fragmento de la íntima no soporta más y se rompe. Entonces, esto extravasa, causando un proceso de obstructivo total. Entonces, esto es algo agudo, es algo abrupto. Por eso hablamos de una ruptura súbita. Por hemorragia intraplaca, como mencionamos,
há vasos sanguíneos que estão acá, há uma neovascularização, há angiogênese, igual que as outras estruturas de nosso corpo, a placa de ateroma também necessita de aporte sanguíneo. Não é um tecido amorfo, não é um tecido sem via. Ou por forças mecânicas. Muitas das vezes, esta força mecânica que causa uma inestabilidade da placa, levando à ruptura, seria picos hipertensivos. Ou seja, o paciente tem aí uma obstrução parcial e mantém sempre sua pressão controlada. É um paciente hipertenso. E o paciente passa por um estresse, passa por uma emoção. Tuvo aí uma mala notícia, então su pico de tensão arterial sobe em las alturas, 220 de sistólica, 150 de diastólica. Então, esse aumento de pressão, essa força mecânica que tuvo aí decorrente um pico hipertensivo, faz com que esta placa se rompa, causando um infarto. Por isso, é muito comum, creio que já viram muito, em novelas, em filmes, incluso em la vida real, não sei se já tiveram esta mala experiência de acompanhar e de ver, né, de estar presente a um infarto, um paciente ou uma pessoa, um familiar que recebeu uma notícia muito mala, tuvo aí um grande susto e infartar. Já passou isso com algum companheiro que estão assistindo agora? Robson disse sim. Alguém mais? Como foi, Robson? Esta experiência, quem foi? Terminou. Sua mãe, bicho. Pero está bien? Doutor, Tem insuficiência cardíaca grau 4. Seguro el infarto, ¿verdad? Comprometió gran parte de la musculatura cardíaca, gran parte de los cardiomiocitos vino a morrer, entonces quedó con insuficiencia cardíaca porque los otros cardiomiocitos que restaron adyacente à isquemia não são suficientes para manter aí o débito cardíaco normal. Sim? doutor, Sim, Reginaldo. uma pergunta. No caso, a dor, aquela dor que tem, quando a pessoa tem um refluxo, ela pode ser caracterizada como parecida com a do infarto? Sí, no, el dolor del reflujo propiamente dicho, porque el dolor del reflujo muchas de las veces es algo tipo quemación, un dolor retroesternal, tipo quemación, né, epigastralgia, né, puede tener eruptos asociados, pero la gastritis, incluso vamos a comentar, né, que puede diferenciar muchas de las veces una gastritis cuando hay un infarto de la parte apical, de la parte inferior del corazón, y ahí el médico piensa que el paciente tiene una gastritis, le prescribe un omeprazol, un inhibidor de la bomba de prótons, y el paciente está infartando. Pero porque, a minha pergunta é porque meu irmão, nesse final de semana, ele teve uma dor, né? E as enzimas cardíacas dele no laboratório que foi feito aqui deu 552. E aí, só que o eletro dele deu normal e a gente tirou ele para fora, né? Na hora que chegou lá, repetiu os exames, já estava tudo normalizado, as enzimas cardíacas já tinham voltado dentro do padrão normal, acho que voltou para 71, e o médico classificou como se fosse um refluxo que ele tem, né? E a dor é muito parecida. Então, eu só queria tirar essa dúvida. Justamente, Reginaldo, te vou comentar um caso, né? Porque às vezes é difícil o diagnóstico diferencial. Há muito infarto agudo do miocárdio com manifestações clínicas atípicas. Vou mostrar aquela imagem. Esta imagem acá. Provavelmente, né, seu pariente aí, seu familiar, tuvo um pequeno infarto, né, de la parte apical de las arterias
coronarias más distales. Entonces, el infarto, solamente esta zona tuvo un proceso obstructivo. Solamente una porción de los cardiomiocitos van a verse afectados. Totalmente diferente si la obstrucción es acá, que todo esto se va a ver afectado. Entonces, si la porción en las ramas más distales, en las ramas terminales, principalmente en la base del corazón, puede tener síntomas intestinales. Muchas de las veces una epigastralgia, como mencionó el compañero, parecendo un refluxo. Incluso comento una cuestión del examen práctico del revalido de INEP, né, do INEP, el último que tuvo en 2017, dentro una de las 10 estaciones, porque creo que ya saben de eso, son 10 estaciones, 10 casos clínicos, y dentro de una estación era restabelecer el vínculo médico-paciente. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia adentrando en esta sala que tenía ahí un paciente acostado? Bueno, el paciente se fue a consultar en la unidad de salud familiar con su médico de siempre. Y el paciente era hipertenso, tenía dislipidemia, tenía, né, su uso de antihipertensivo, todo eso. Y el paciente se fue con una epigastralgia, com dolor em la região epigástrica, em a famosa boca do estômago, e se foi com esse dolor. E o médico de la unidad de salud de la familia no hizo ningún examen, no hizo ningún examen físico, no tuvo la precaución con su antecedente patológico personal y solamente prescribió un inhibidor de la bomba de Protos, un omeprazol, y le trató como una gastritis. Entonces, este paciente se fue en la casa. Esa es la historia de la banca examinadora. Este paciente se fue en la casa y llegando en la casa, pasó algunas horas, el dolor no mejoraba, el dolor se fue empeorando y el paciente se fue en la urgencia. Le hicieron un electro, el paciente estaba infartando. El paciente infartó, se quedó en unidad de terapia intensiva, volvió a la casa y el médico que acaba de entrar en esta estación tenía el trabajo de restablecer el vínculo médico-paciente, porque este paciente le perdió la confianza y justamente el actor, né, que se hacía ahí de paciente, le comentó al médico, que era el profesional médico ahí que estaba revalidando, pero vos no sabía que era un infarto, vos no tenía el conocimiento que yo soy hipertenso, que yo tengo dislipidemia. Y ahí el médico tenía que se desculpar, tenía que investigar mejor y ahí él conseguía el puntaje de la estación. Pero muchas de las veces hay síntomas atípicos, principalmente si es una obstrucción, como comentó el caso, una obstrucción más distal, donde las manifestaciones clínicas son más leves, la enzima cardíaca sobe y después baja, porque hay una pequeña porción de musculatura de cardiomiocitos que están comprometidas. Ahora, si es una oclusión en la coronariana, bien cuando forma la coronariana, ahí puede tener una muerte súbita, porque todo esto va a estar comprometido. Perfecto. Como ves los compañeros los comentarios. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Doutor, boa noite, licença. Boa noite, Brandon. Eu tenho uma dúvida. Alguns familiares já comentaram em algum momento, né, sobre a questão da pressão, que se igualar é um grande problema. Poderia realmente se igualar a pressão diastólica com a pressão sistólica e o que poderia acontecer para que elas se igualassem? Bom, há patologias, por exemplo, o hipotiroidismo pode causar uma diferença muito grande entre uma proximidade muito grande entre a pressão sistólica e a pressão diastólica, pode causar um colapso quando se mantém as duas pressões iguais. Então, você tem 100 de diastólica e tem 100 de sistólica. Por exemplo, a dengue também pode ter essa complicação, pode ter pressões muito cercanas, é uma das complicações da dengue também, a dengue hemorrágica. Pressão sistólica, depressão diastólica muito próxima pode causar um choque cardiogênico. É uma complicação temida. Incluso no caso de hipotiroidismo, né, tem aí
una hipertensión diastólica. El paciente tiene niveles normales de presión arterial sistólica, pero tiene niveles elevados de presión arterial diastólica. O sea, el paciente tiene una hipertensión diastólica. Entonces va a tener consecuencias, principalmente podendo ocorrer um choque cardiogênico, uma complicação temida. Ok, doutor, muito obrigado. Só não dúvida. Nada. Perfeito. Jonathan, se durante o jogo um amigo teve um infarto, era um senhor obeso, provável que tinha hipertensão. Consequentemente, teve um câmbio abrupto em la placa. Tuvo, durante a atividade física, aumentou a demanda cardiovascular, já tinha aí uma placa de ateroma, uma obstrução parcial, tuvo um pico hipertensivo durante a partida e aí rompeu esta placa de ateroma e ocluiu total la coronariana e tuvo um infarto. Uma prima tinha dolor na nuca e veio a óbito e se diagnosticou edema cardíaco. Tuvo aí, pode ser um taponamento cardíaco. Pode ser, verdade, Jonathan? Minha esposa a veces tiene mucho dolor en la cabeza, relación con la vasculación, obstrucción. Tiene que hacer un control para ver si no es pico hipertensivo, ¿no? Para ver si esto es dolor de cabeza. Pero hay muchísimas causas de dolor de cabeza. Migraña, cefaleia com aura, sem aura, cefaleia tensional, enxaqueca. Hay que investigar bien. Los dolores de cabeza a veces es difícil llegar a un diagnóstico concreto. Volviendo acá en las imágenes. Vamos ver acá. Vamos ver esta parte. Doutor. Oi. Boa noite. Licença Boa outra noite. vez. Claro. A resposta do senhor me gerou uma outra dúvida. Claro. No caso da hipertensão diastólica, essa hipertensão diastólica, o que exatamente poderia causar ela? Eu quero dizer, poderia ser uma obstrução venosa, algo assim, que poderia manter a pressão, o sangue mais tempo, né, e aumentar a pressão diastólica. O que exatamente poderia causar? Me gerou uma dúvida aí quando o senhor falou. O que causa? Bom, uma das patologias que causa hipertensão diastólica é, como mencionei, o hipotiroidismo, né? O hipertiroidismo eleva a pressão sistólica e a diastólica também. Agora, o hipotiroidismo eleva solamente a pressão diastólica. Então, mas teria, assim, um mecanismo exato do que causaria essa hipertensão diastólica? A fisiopatologia do hipotiroidismo relacionado a este cambio de pressão, te voy a dever. Pero seguro que há uma explicação. Incluso, se há insuficiência cardíaca izquierda, também pode ter aí uma diferença de pressão sistólica com diastólica também, el llenado ventricular, quando há morte de vários cardiomiocitos. Ok, doutor, obrigado. Perfeito, por nada. Pero podemos pesquisar. Bom, volvemos donde estávamos acá. Uma placa de ateroma sofre uma ruptura súbita por hemorragia intraplaca, mencionamos, ou força mecânica, mencionamos também, principalmente picos hipertensivos, lo que expone el colágeno subendotelial y el contenido de la placa necrótica juntamente con la sangre. Entonces, si hay ruptura de la íntima, la placa se pone en contacto con la sangre. Las plaquetas se adhieren. Es importante tener ahí en mente que las plaquetas causan ahí una agregación plaquetaria. Sabemos de la función importante que tienen las plaquetas en nuestro organismo, no solamente para ser el tampón hemostático que todos nosotros conocemos, pero también para mantener la integridad de los vasos sanguíneos, la integridad capilar. Entonces, cuando hay una ruptura de esta placa, se pone en contacto con la sangre, esta placa de colesterol, de gordura, entonces las plaquetas se agregan, se adhieren e se ativam. Libera tromboxano, né, adenosina, difosfato, serotonina e provoca uma maior agregação de outras plaquetas, incluso acarretando um varmo-espasmo. Justamente é um dos mecanismos para contener a extravasação. A ativação do colágeno por la exposição do fator tisular
y otro mecanismo agrava el trombo que se ve cada vez más creciendo. Y el trombo puede evolucionar en pocos minutos y ocluir por completo la luz de la arteria coronariana. Es algo muy rápido. Vamos a ver por esa imagen para entender un poco mejor esta explicación anterior. Tenemos acá una imagen esquemática, es una imagen esquemática de nuestro libro. Puede estar leyendo después. Aquellos que quedar con alguna duda puede estar revisando posteriormente. Tenemos un vaso sanguíneo con toda su estructura íntima, média, adventícia. La luz está preservada. Tuvo um processo obstrutivo por placa de ateroma, esto crônico, né? Paciente dislipidêmico crônico, paciente com aumento de colesterol, triglicéridos crônico. Então, se tuvo o acúmulo de gordura entre as artérias do coração, entre as artérias coronarianas. Então, esto gera uma angina típica. Vamos estar falando sobre a angina típica, que é um processo obstrutivo coronariano fijo, porque a sangue passa, pero passa de forma parcial. Depois vamos discutir que é a angina típica, né? Então, quando há uma ruptura da placa, vai ter aí um agregado plaquetário. Muitas das vezes, quando é uma ruptura mínima desta placa, esse agregado plaquetário, essa adesão plaquetária, pode comprimir de forma satisfatória e ocorrer um episódio de cicatrização. Pero, esto não tuvo a obstrução completa. Vamos dizer que 90% da artéria está comprometida. Por isso, não sei se já tiveram a oportunidade, a vezes um paciente vem ou algum familiar vem e nos diz que eu tenho uma artéria do coração ou tenho um vaso de mi coração que está quase todo entupido. Não sei se já escutaram isso, né? Que está quase todo entupido. É justamente isso. Ou justamente isso. Por isso que há que muitas das vezes submeter a ponte de safena, a um stent, né? Para poder abrir novamente este vaso. Então, às vezes algum familiar ou o próprio paciente te diz que tem as artérias do coração obstruídas. É porque tem placas de ateroma, já tem conhecimento, já hizo uma angiografia, já hizo acompanhamento com cardiologista, então se diagnosticou essas placas de ateroma em seu vaso sanguíneo. Muitas das vezes pode romper-se, formar um trombo e ocorrer aí a obstrução total deste vaso sanguíneo. E aí leva o que chamamos de infarto agudo do miocárdio ou incluso uma morte súbita. Como está vendo esta imagem? Temos uma imagem esquemática de um coração, né? Temos a aorta, a artéria pulmonar, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, perfeito. A artéria coronariana direita sem nenhum tipo de patologia. E temos acá um episódio obstrutivo. Temos acá uma obstrução, ou seja, toda esta musculatura cardíaca, todos estes cardiomiocitos, ou miocitos, né? Todas estas células musculares esqueléticas especializadas vão ter comprometimento de seu aporte sanguíneo. Tendo um episódio obstrutivo em lo qual o paciente não foi submetido a desobstrução, seja, né, por fármacos ou seja por la desobstrução mecânica por stent, esto, passando a hora, se vai necrosar, vai ter uma morte, né, celular de los cardiomiocitos. Que eu creio que se recuerda do capítulo 1 de Anatomia Patológica, donde estudiamos lesión celular, lesión reversible y lesión irreversible. Entonces, una de las causas de lesión celular sería la privación de oxígeno. Hasta un cierto tiempo, con esa privación de oxígeno, esta lesión puede ser reversible. Entonces, la célula pasa por hipoxia, passa por anóxia, pero não morreu ainda. Se vou volver o aporte sanguíneo, se vou desobstruir a artéria coronariana, todo isso vai volver à normalidade. Pero se vai passando a hora, como podemos ver acá, cada vez mais os cardiomiocitos se vão amorendo. Acá temos uma artéria coronariana obstruída, toda esta zona que está demarcado acá, da zona de perfusão, depende dessa artéria para ter sua irrigação sanguínea, para ter
oxígeno. Entonces se obstruye esa arteria, pasando 2 horas, mira cuando el cardiomiocito ya murió, pasando 24 horas, un día de evolución, cuando el cardiomiocito ya murió. Como mencionó el compañero, né, el episodio drástico que tuvo su mamá, né, que já tem insuficiência cardíaca grau 4, justamente porque uma grande porção da musculatura cardíaca vino a falecer, morreu cardiomiocitos, necrosou cardiomiocito, então já não bombeia mais, já não contrai mais, o que contrai seria os outros que estão adyacentes. Isso conleva uma insuficiência cardíaca, porque o coração já não contrai mais de forma natural, de forma harmônica, de forma anatomicamente como conhecemos, ou melhor dito, né, fisiologicamente como conhecemos, porque grande porção de sua estrutura não contrai mais, está muerta. Então, é importante ter um diagnóstico precoce de um infarto para ter um tratamento oportuno. Como dizem os cardiologistas, tempo é igual a cardiomiocito. Ou seja, quanto mais tarda para hacer su tratamento, quanto mais tarda para hacer su diagnóstico, está morrendo cardiomiocito, está morrendo célula muscular cardíaca. E esto el paciente va a levar para el resto de su vida, porque como sabemos, las células musculares cardíacas no se multiplican. É totalmente diferente de las células hepáticas, né? Que se vos hacer una lobectomía ahí, una porción del hígado, el hígado tiene ahí la capacidad de multiplicación celular, tiene la capacidad de hiperplasia celular, entonces sí regenera, multiplica las células diferentemente de nuestro órgano cardíaco y de nuestro sistema nervioso central, que no tiene esta capacidad, infelizmente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? O tabaco, Eliane, né? Bom, Eliane, o tabaco, normalmente, como dice mi suegro, né? El tabaco causa todo el malo que hay en el ser humano, es culpa del tabaco, ¿verdad? El tabaco causa, né, cáncer, causa disfunción sexual, né? Puede causar ahí alteración de los lípidos, né? Pero la fisiopatología, né, los mecanismos, como afecta el tabaco, no es explicable. Creo que no va a encontrar esta respuesta. Va a encontrar que el tabaco hace predispone, né, predispone a un infarto agudo del miocárdio, van a encontrar algunas explicaciones moleculares, né, bioquímicas, pero es difícil el entendimiento como el tabaco afecta algunas enfermedades. Pero la fisiopatología te va a quedar de estudio independiente, pero es difícil entender las bases, sería más una bioquímica, pero mucha patología no tiene explicación. Incluso hay una patología, no sé si ya estudiaron, llamada retrocolitis ulcerativa, que el tabaco tiene un efecto protector. Incluso, no sé si ya vieron alguna vez el Dr. House indicando para que un paciente fumase. El paciente fue diagnosticado con retrocolitis ulcerativa, e o Dr. House aí, né, o jeito doido de ser, assim, de tratar o paciente, como vimos aí em sua série, le prescreveu cigarrillo, porque o cigarrillo é um dos tratamentos, incluso a retrocolitis ulcerativa é conhecido como a enfermedade del fumante. É claro que não se prescreve cigarrillo, intentaram aí as indústrias farmacêuticas fazer alguma droga à base de nicotina, pero não tuvo muito sucesso. Pero o paciente que para de fumar empieza a ter retrocolitis ulcerativa, o processo inflamatório intestinal do cólon, e volta a fumar depois, cessa o processo inflamatório. É algo que, né, nunca creio que escutaram isso, que o cigarrillo tem esse efeito benéfico. Está em nosso livro também de anatomia patológica, para aqueles que têm curiosidade de estar lendo um pouco. Com ateroma, é aconselhável exercício físico ou só caminhada leve? Bom, Jo, né, a Jo, isso é uma pergunta
Pessoas com ateroma, pessoas com placas de ateroma, é aconselhado exercício físico ou só caminhada leve? Bom, a princípio, tem que ter um tratamento multidisciplinar. Primeiro, perda de peso, se o paciente é obeso. Controle de la alimentação, el base principal. Fármacos para controlar a dislipidemia, né, como comentou o companheiro também, os fibratos, né, pode ser usado para controlar a dislipidemia, né, lactovartatina e toda sua família, né, que compõe também lá outras atovartatina, né, simvartatina, pode ser fármaco utilizado para diminuir o colesterol. Pero como tarda muito tempo para se formar, tarda muito tempo também para regressar. Então, esta pessoa que já tem uma obstrução considerável não pode ter exercício físico atenuante a princípio de seu tratamento. Então, empieza com os exercícios leves e vai aumentando gradativamente, a vezes, né, juntando aí com a perda de peso, controle de níveis arteriais, se o paciente é diabético, controle de la glicemia, quitando os fatores de risco. O tabagismo, como mencionou a companheira também, é um dos pilares do tratamento. Incluso, né, a placa de ateroma, estamos falando do aparato cardiovascular, pero a placa de ateroma se pode afetar em qualquer parte, em qualquer artéria. Pode ter placa de ateroma em las arterias cerebrales, pode ter placa de ateroma a nível da artéria femoral, causando claudicação de los membros inferiores. É um sintoma muito comum em aqueles que têm placas de ateroma em los miembros inferiores, em las arterias tibial, em la arteria poplitea, em la arteria femoral. O paciente empieza a caminhar, empieza a sentir dolor, então tem que parar um pouco para depois seguir caminhando, empieza o dolor, para, cessa o dolor, continua caminhando, porque tem presença de placa de ateroma, aumenta a demanda de sangue por las panturrillas, por la musculatura del miembro inferior, no puede pasar por episodio obstrutivo, hay una isquemia transitoria, el paciente para, diminui las demandas y ahí el aporte sanguíneo ya es suficiente. Entonces puede tener en los miembros inferiores lo que llamamos de claudicación. Claudicación de miembros inferiores. Em esta lâmina histológica, estamos vendo novamente um processo obstrutivo, né? Há cristales de colesterol, lo que nos dá indício que tiene uma placa de ateroma. Esta placa de ateroma rompeu-se, tuvo um agregado de plaquetas, né? Esse agregado plaquetário hizo com que ocorresse uma obstrução total. Mas uma vez, temos uma imagem de la macroscopia, onde há evidenciado uma dilatação da artéria coronariana, consequentemente com um trombo em seu interior. Esta parte está sana, temos a musculatura cardíaca, temos acá também a musculatura cardíaca, esta parte está sana, e acá há presença de um coágulo, que isso um processo obstrutivo. Muitas das vezes, a pessoa falece sem uma causa específica. Então, muitas das vezes é necessário fazer uma autópsia, né? Aí entra a medicina legal, né? A medicina forense também. Então, se vai buscar a causa da morte. E muitas das vezes, quando chega ao coração, se vai ver as artérias coronarianas estão totalmente entupidas, né? Estão aí com trombos. Então, causando aí, né, a causa da morte do indivíduo. Bom, as anginas, né? O que seria angina? Creio que aquilo, principalmente de la frontera, los paraguayos, ou incluso aqueles que já estudaram também, já viu isso falando de las amígdalas, né? Como anginas também, né? Las amigdalites. Às vezes menciona também como anginas. Pero acá estamos falando de anginas de pecho, né? La fase característica aí de um senhor levando sua mão hacia o pecho. É algo muito comum do ser humano, ¿verdad? Levar a mão onde está sentindo o dolor. É algo instintivo. Esto não hace com que diminua o dolor, né? Então, pero é algo instintivo de la persona levar a mão onde está sentindo o dolor. Então, se por aí, né, há uma torção aí, há um esguince
hay una torsión, o famoso desmentiu o tornozelo, né? Não sei se acá é algum cearense, mas o cearense, quando há uma torção de tornozelo, né, de joelho, um esguinche, né, que é isso, quando há uma torção, né, há aí um dolor impressionante e sempre leva hacia a mão em esta zona, igual que a região precordial. Há um episódio isquêmico, há dolor porque a privação de oxígeno duele. La ausencia del aporte de oxígeno causa dolor en los cardiomiocitos. Entonces tenemos algunas imágenes expresando lo que sería angina de pecho. Tenemos acá un proceso obstructivo parcial bastante significativo, una imagen esquemática de la placa de ateroma. E aí el concepto, né, do que seria angina é um dolor torácico intermitente, né? Vai e vem, não é constante, ocasionado por uma isquemia miocárdica temporal, né? E reversível. Então, não é algo, não é um infarto, é uma isquemia miocárdia temporal, né? A hipóxia que sofre o cardiomiocito proporciona o dolor do paciente. El dolor posiblemente sea una consecuencia de la liberación inducida por la isquemia de adenosina, bradicinina y otras moléculas responsables por estar sintiendo el dolor. Pero la isquemia duele porque libera ese tipo de sustancias. Justamente lo que el compañero me preguntó anteriormente, ¿verdad? Comentó al principio de la clase. Sobre esta imagen voy a explicar ahora. Bueno, la angina solo se afecta o solo se manifiesta, ¿verdad? Cuando hay una oclusión bastante considerable, cuando hay 70% de la coronaria comprometida por esa obstrucción de la placa de ateroma, el paciente empieza a tener manifestaciones clínicas. Antes de ese 70%, si es solamente el 50%, este 50% de sangre que está pasando por esa arteria es suficiente para suprir su demanda metabólica, su demanda de oxígeno. Bueno, en esta imagen tenemos lo que comentó el compañero que ahora me recordé también, sobre la placa inestable y la placa estable. ¿Cuál es la diferencia de las dos? ¿Cuál de ellas hay más posibilidad de ruptura? ¿Quién puede hacer su opinión? ¿Cuál de estas dos placas tiene más posibilidad de ruptura? De ocorrer un infarto. Instável. Instável. Los compañeros, los restantes, vamos a ver acá en el chat, se están comentando. Instável, ¿no? Instável. Perfectamente. Cuando estamos hablando de instabilidade, né, o paciente está estável hemodinamicamente. Quer dizer que o paciente está bem. Então, vamos ver como está a pressão do paciente. Vou aferir a pressão aí. Me decís que o paciente está estável. Então, está bem. Las presiones hemodinámicas está bien. Ahora si vos me decís, el paciente está inestable o está instable, como comentó el compañero, el paciente tiene ahí una instabilidad y vamos a entender por qué. Bueno, en esta imagen tenemos una capa fibrosa mucho más delgada do que esa capa fibrosa que es mucho más densa, es mucho más ampla y consecuentemente va a ser más difícil la ruptura por esa capa fibrosa que se formó acá do que por esa capa fibrosa. Entonces, esa capa fibrosa, como es delgada, es fina, es frágil, pode se romper facilmente ou pode se romper-se com mais facilidade do placa estable que tem aí, como comentou o companheiro Wilson, né, está calcificada, né, está mais aderida. Então, por isso, tem uma possibilidade um pouco, né, bem menor de ter aí uma complicação de infarto, uma complicação de ruptura. A classificação de angina, temos três tipos de classificação.
Tenemos la angina típica o estable, donde el paciente tiene una obstrucción parcial de las arterias coronarianas, más de 70%. Entonces, el paciente va a realizar ahí una actividad física, un esfuerzo físico, né? Va a subir una escalera y el paciente empieza con el dolor típico de un infarto. Asemeja mucho el dolor de un infarto. Dolor precordial en la región izquierda del tórax, que se puede irradiarse hacia el brazo izquierdo, se puede irradiarse hacia a la mandíbula, un dolor con sensación opresiva subesternal. Entonces, toda vez que el paciente tiene un aumento de su demanda, tiene una taquicardia, tiene un episodio hipertensivo, el paciente va a tener ahí su angina típico, su dolor torácico, pero se alivia con el reposo. Entonces, cuando aumenta las exigencias de la musculatura cardíaca, né, cuando está realizando algum tipo de trabalho pesado, quando tem um estresse emocional, quando se vai realizar um ato sexual, então se aumenta a demanda cardíaca e, consequentemente, o coração tem uma vena que está aí parcialmente entupida, mais de 70% por uma placa de ateroma. Então, os cardiomiocitos pedem mais sangue, porque estão trabalhando mais, pero há uma obstrução aí arriba, na artéria, no cano, né, vamos dizer assim, né, na mangueira que tem que trazer o sangue para mim está obstruída. Então, passa por uma hipóxia transitória, cardiomiocito, e essa isquemia transitória hace com que o paciente pare o que está fazendo. Então, você está realizando uma atividade física, para, acosta ou senta com seu dolorcito aí, ou está subindo uma escalera, para, porque parando vai diminuir a frequência cardíaca, diminuir o débito cardíaco, e aquele pouco sangue que está ligando ao cardiomiocito já vai ser suficiente para que possa passar seu dolor. Isso seria a angina típica. A angina, né, instável, né, chamado também increscente, é caracterizado por um dolor cada vez mais frequente, que se precipita com esforços cada vez menores, e incluso pode aparecer ao repouso, quando já há uma obstrução bastante significativa, né, quando há uma obstrução de 90% aí del vaso sanguíneo, já é uma angina inestável. E isso precipita um infarto agudo do miocárdio na maioria das vezes. Acá, é um sinal de alerta no infarto do miocárdio, que aparecerá quando a oclusão vascular seja completa. Está quase que uma obstrução completa. O paciente está em repouso, não está fazendo nenhuma atividade física, está aí seu coração latindo 60 vezes por minuto, seu débito cardíaco normal, e ele está tendo episódio álgico, né? Está tendo dores, porque a obstrução está quase completa. Está ligando pouquíssimo sangue em este cardiomiocito que necessita de seu aporte de oxígeno. E por último, pero no menos importante, temos a angina de Prinzmetal, conhecida também como angina variante. Esse tipo de angina causa vasoespasmo, muitas das vezes sobre a placa de ateroma, ou às vezes não há nem presença de placa de ateroma, há um vaso sanguíneo aí, coronariano normal, sem nenhum tipo de alteração estrutural, e quando é fecha. Tem aí, né, um tique nervoso nesse vaso, né, tem um vasoespasmo aí, sem explicação, e o paciente tem um episódio isquêmico miocárdio, sente a dor, e depois ele melhora com o uso também de nitroglicerina, vasodilatadores como Isordil, né, beta-bloqueadores também ajudam bastante para este episódio álgico. Mencionamos acá sobre a resposta drástica, né, a vasodilatadores, né? Sin embargo, o infarto agudo do miocárdio não tem resposta a los vasodilatadores. Entupiu a artéria, você pode dilatar ela, que ela vai continuar entupida. Agora, em las angina, que é uma oclusão parcial, está ocluído parcialmente, se vou dilatar ela, vai aumentar o calibre para que a sangre possa passar, então o paciente cessa o dolor. Por isso, agora infarto, já uma oclusão total. Alguma pergunta hasta acá, alguma dúvida? Quem está acompanhando aí nossa classe, dá um oi aí em nosso chat. Perfeito.
Oi, perfecto. Hay mucha gente. Perfecto, Solange. Hay mucha gente entonces ahí conectada. Entonces, los cambios morfológicos, ¿no? Suele producir en la... Qué bien, qué suerte que están gustando. Porque legalmente las clases virtuales no son iguales las clases a distancia. Ojalá podemos nos conocer personalmente en la clase. Esse assunto é muito interessante, Então, professor. É bem empolgante esse assunto aí. É verdade, né? Ojalá, né? Só fica meio chateado que esse colesterol sobe com os churrascos, né? Daí a gente fica chateado. Com certeza, né? Aquela fatinha ali da picanha, aquele ali é algo mortal para quem tem já aí uma angina, né? Sim. Angina estável. Mas assim, a gente... Aquele que já tem, né? Mas eu continuo aceitando quando você convida, tá? Pode convidar sempre pro churrasco. Sí, está bien. Voy a poquito. Bueno, los cambios morfológicos suelen producir cuando hay fisuras en la unión entre la capa fibrosa, que vimos la capa fibrosa acá, cuando hay una fisura, creo que já sepam que é uma fissura, como se fosse uma rachadura, né? Uma lesão aí, uma rachadura. Por isso há fissuras anales, né? Fissuras labiales, fissuras em los dedos, é uma rachadura. Quando há uma fissura, né? Se produz a fissura em la capa fibrosa, el segmento adyacente a la arteria normal, que não tem placa, dado que em esta zona as forças mecânicas são máximas, porque quando há um processo obstrutivo, causa aí um aumento da pressão por este vaso. É igual, vou pegar a mangueira, vou apertar a ponta da mangueira, vai jogar água mais longe, porque vai aumentar a pressão. E é a mesma coisa que passa em este câmbio da placa. Há uma fissura, é uma zona de pressão, então você pode ter aí a ruptura. Um vídeo, né, autoexplicativo. Temos aí uma placa de ateroma, uma placa que se rompeu, né, por cambios dentro da placa, que pode ser vaso sanguíneo que se rompeu, porque há vaso sanguíneo em esta placa, ou pode ser, né, uma instabilidade hemodinâmica por forças mecânicas. O paciente teve um pico hipertensivo, o paciente teve um ataque cardíaco, assim, do nada, né, recebeu um telefonema, né, que seu filho vindo a falecer, e não sei, algum parente, seu familiar, então você teve aí um pico hipertensivo, já tinha uma placa e infartou na hora, né? Isto é um infarto. Agregação plaquetária, né? Formação de trombo, formou o trombo, ocluiu totalmente a artéria coronariana. Não passa mais a sangre por essa zona. Então, toda esta musculatura cardíaca que dependia deste vaso, todo o que está hacia abaixo está comprometido. Todo o que está hacia arriba tem todo su aporte sanguíneo todavía. Pero lo que está hacia abajo va a sofrer una isquemia, hipoxia, anoxia, necrosis. A principio, una lesión reversible, pero si esto no se soluciona en las primeras horas, todo eso va a falecer, todo eso va a morir. Igual, vou agarrar um torniquete. Né, vamos pôr como esse o processo obstrutivo é um torniquete. E vou amarrar em seu braço, né, em seu músculo, né. E aí vou apertar bem forte esse torniquete, né, essa corda aí, apertar bem forte esse torniquete, que vai... Começou a cortar o áudio. Perfeito, né? Quando vos, né, tem aí, né, poner um garrote no membro superior direito, né? Vamos pôr cá. Pongo um garrote em meu membro superior direito e vou atar bem forte para ocluir totalmente a artéria, que vai passar com meu membro.
mas dá para fazer um desvio do vaso. Sim, há vasos colaterais. Perfeito, Jonathan. Há vasos colaterais. Por isso, quando há, né, um acidente cerebrovascular, né, isquêmico na região cerebral, há a penumbra, né, conhecido que são os vasos colaterais que estão aí, de certa forma, irrigando minimamente, por mais que o principal foi comprometido, você tem aqueles vasos colaterais que ajudam. Perfeito. Então, o que passa com essa estrutura, né, que eu estou mencionando acá, por exemplo, como meu braço, quando põe um garrote aqui, né, na região do braço, né, consequentemente não vai passar mais sangue para meu membro, né, distal, não vai passar mais sangue, porque tem uma compressão extrínseca. Se não vai passar mais sangue, o que vai passar com o membro? Primeiro, palidez. Você vai quedar pálido. Depois, se vai quedar frío. Depois, vai ter uma parestesia. Depois, vai ter uma cianosis. Mi braço se vai quedar lila, né, roxo, né? Então, se vai quedar cianótico, porque eu estou obstruindo o aporte, o flujo sanguíneo. E que vai passar se eu não quito este torniquete? ¿Y qué pasa si yo no quito el torniquete de mi brazo? Necrose, né? Síndrome compartimental também, né? Mas, pero a princípio, é necrose. Fica roxo, falta circulação. Perfeito. Pode causar uma necrose. Então, está pálido, lila, com parestesia, já não sinto mais meu braço, pero quitei, né? Tirei aqui o garrote que estava causando a obstrução. Vuelve a la normalidad, mi brazo va volviendo su color, la circulación empieza otra vez, pero, ¿qué pasó? Tuve una lesión reversible. Yo estaba lesionando mi brazo de forma intencional, estaba causando una isquemia, entonces tuvo lesión celular en todo este miembro de forma reversible. ¿Por qué? Porque yo quité, las células estaban en proceso isquêmico, se oxigenou outra vez e volveu a la normalidade. Agora, se eu passo com isso durante todo o dia, não quito por nada, no outro dia, quando me despierto, está todavía el torniquete em mi braço. ¿Qué vai passar? Bruna, pode formar coágulos também? Sim, pode formar coágulos também. ¿Y qué va a pasar si yo no quito este de mi brazo? Muerte celular. Né? Perfeito, Jonathan. Esto, llegando a um certo período, vai entrar em muerte celular. Lesión irreversible. Eu posso quitar o garrote, a compressão extrínseca, e meu braço já não vai obedecer mais, porque já não vou ter células que correspondem a meu comando do sistema nervoso central, e já não vai ter mais coloração normal. Esto se vai a la amputação. Por isso, llegando a um certo ponto, é uma lesão irreversível. Então, se você está aí, né, com o braço atado aí, né, e vou estar vendo seu braço lila, né, deixá-le um pouco, né, por isso utiliza muito durante o primeiro auxílio, verdade? Se utiliza os garrotes, né, na guerra, mas às vezes hay que afrouxar um pouco, deixar sangrar um pouquinho para poder circular, para que não morra essas células. É a mesma coisa da musculatura cardíaca. Tiempo es igual a cardiomiocito. Entonces, si hay una intervención rápida, estos cardiomiocitos que están en isquemia pueden sobrevivir. Estamos sufriendo una lesión isquémica reversible, pero pasando las 24 horas, ya no hay caso. Voy a poder desobstruir acá, que ya no va a volver a la normalidad, ya no va a volver su funcionamiento normal. Por isso, como mencionei ao princípio, reforço mais uma vez, o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno é muito importante em lo caso de infarto. As manifestações clínicas, como mencionamos, né, seria aquele dolor precordial, né, aquele dolor que se pode irradiar-se hacia o lado esquerdo, hacia a mandíbula,
La angina de prismetal muchas de las veces puede estar ocasionando en repouso. ¿Por qué? El paciente tiene un tique nervoso na sua artéria coronariana, né? Sua artéria coronariana tiene un mal funcionamiento, vamos a decir que así, ¿verdad? Entonces el paciente está en repouso y tiene un vasoespasmo. No da para predecir qué hora va a tener el vasoespasmo. Por eso el paciente siempre tiene ahí sus dilatadores arteriales, né? Su nitroglicerina, su isordil sublingual. Então, o paciente está aí, né? No passeio, empieza com seu dolor. Ele já sabe, já conhece, porque já diagnosticou, já teve vários outros episódios, já põe aí sua pirulita, né? Su comprimido, su pastilita abajo de la língua e espera hacer efecto, porque sabe que essa artéria está, né, estenosada, está contraída e que com o uso do vasodilatador se vai abrir novamente. Bom, el infarto agudo del miocárdio, la gravedad y la duración de la isquemia son suficientes para producir la muerte de los cardiomiocitos, como mencionamos. La cardiopatía isquémica crónica puede llevar a insuficiencia cardíaca congestiva. La descompensación cardíaca progresiva trae un infarto agudo del miocardio, ou secundária a uma acumulação de pequenas lesões isquêmicas acaba precipitando um fracasso mecânico de la bomba. Como mencionou ele companheiro, o caso, infelizmente, de sua mamá, que tem uma insuficiência cardíaca grau 4, justamente porque tuvo aí um grande comprometimento de estas células, de los miocardiocitos, ou também cardiocitos, como eu menciono. Então, como tuvo um episódio significativo, uma artéria de grosso calibre, ou então pode ser que a pessoa tuvo 3 ou 4 infartos, infartou várias vezes, pequenas zonas, pero somando entre si, é uma zona que se torna grande, que se pode levar a insuficiência cardíaca e o coração já não é mais suficiente para ter um débito cardíaco satisfatório. La muerte súbita cardíaca puede ser consecuencia de una lesión tisular secundaria a un infarto agudo del miocardio. Cuando hay una obstrucción de una arteria coronariana de grosso calibre que irriga todas las arterias distais coronarianas, entonces el paciente tiene una muerte súbita. Prácticamente toda su arteria circunflexa, su arteria izquierda, coronariana izquierda o derecha, hay una obstrucción ahí, grande porción de la musculatura van a sufrir ahí una isquemia y muerte celular, entonces puede tener esta complicación. Acá una imagen esquemática de la angina de prismetal, no hay ningún tipo de alteración macroscópica, es una imagen esquemática, ¿no? No hay ningún tipo de alteración macroscópica, no hay placas de ateroma, pero hay un processo obstrutivo causado por um vasoespasmo, uma contração. Vamos dizer, essa artéria ficou doida, né? Artéria coronariana. Então, toda esta zona que podemos ver acá depende de esta circulação coronariana para que pueda ter seu aporte sanguíneo e está sendo comprometida por el vasoespasmo. Uma imagem esquemática de la placa de aterosclerosis, disminuyendo la perfusión de flujo sanguíneo. Más una imagen caracterizando ahí el dolor precordial. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna sugestão? Me puso acá Natanael. Professor, o que seria o cateterismo? Teve um tio meu que fez por conta de um infarto, né, que ele teve. Perfeito. O cateterismo, Nathaniel, seria o processo de desobstrução. Então, os cardiologistas, né, entram ali pela femoral, né, ou entra por outras grandes artérias, incluso jugular, e chega bem ali no cadeado aórtico. E eles entram ali na coronariana. E aí ele solta contraste. Ele solta contraste, eles têm um método, tem um estudo de imagem chamado angiografia. A angiografia, ele desenha toda a árvore, né, coronariana. Então, eles vai vendo em tempo real. Soltou o contraste e ele está vendo no monitor. Aqui tem uma zona de obstrução, o sangue não passa aqui. E aí, eles vão lá naquela zona com o catéter, e aí, nesse catéter, ele tem uma molinha, né, chamado stent. Esse stent, ele está fechadinho e essa mola se abre
né, bem na zona que está obstruída. Então, ele chega na zona obstruída, solta a molinha, né, e ele abre, e aí o sangue reperfunde outra vez por essa zona que estava sofrendo uma isquemia. Aí eles olham lá no monitor, ó, não passava sangue por essa artéria aqui. Aí eles soltam o contraste novamente e eles vê o sangue passando pela artéria. Isso é um stent. A ponte de safena tem uma função semelhante. A ponte de safena, né, ele faz o seguinte, né, ele tira lá da vena safena, lá na perna, uma porção do vaso, né, um pequeno fragmento, e se tem um processo obstrutivo aqui, ó, vamos ver, tinha uma imagem, acabou aqui. Aqui, aí. Então, se tem um processo substitutivo parcial, né, principalmente é utilizado nos processos substitutivos parcial, quando tem um grande comprometimento, então pega aqui, ó, faz uma circulação colateral daqui, que não tem obstrução, e faz uma ponte, literalmente uma ponte, irriga aqui. Ou seja, todo esse vai ter a circulação aqui, ó, que o sangue arterial vai passar aqui, por aqui, passou por cima aqui do processo obstrutivo. Esse de safena ligou essa zona pré-obstrução e reanastomosou a zona pós-obstrução. Fez uma ponte. Legal, né? Ponte de safena. Bom, alguma dúvida, alguma pergunta, pessoal? Alguma sugestão? Eu vou pegar aqui os integrantes da aula. Um minutinho. Aguarde mais um pouco. Doutor. Oi. Duas perguntas. Uma lá atrás, na hora que o senhor explicou lá sobre os cristais lá, né? O que acontece? Eu não sei se é porque eu cheguei um pouco atrasado na aula, estava na reunião. Por que é que ele vai ser formado entre a capa média e a interna? Ele não estaria no sangue? Como que é? Por que vai ser formado naquele local? Primeira pergunta. Sim. Perfeito. O colesterol, você pode também estar solto no sangue. Né? O colesterol está no sangue também. Né? Perfeito, Reginaldo. O colesterol está no sangue. Por isso que quando você dosa, você vai no laboratório, eu quero ver como é que está meu colesterol. Arranca uma amostra de sangue e vai medir aí colesterol, triglicérido, HDL, LDL, né? Tudo isso. Né? Porque está no sangue mesmo solto. O que acontece é que nessa porção, né, entre lá íntima e a média, se pode acumular, principalmente quando você tem muito colesterol circulante na circulação sistêmica. Bom, boa pergunta. O que tem, né, nessa zona que precipita e a média? Principalmente pequenas lesões. Forma pequenas lesões nos vasos e aí o colesterol que está circulando começa a entrar ali dentro. E aí começa a acumular. E alguns desses colesterol, eles se precipitam entre si, formando os cristais de colesterol, como se fosse também mais ou menos a fisiopatologia dos cristais de ácido úrico, que ocorre a nível das articulações, como os cristais que ocorrem aí nas litíases renais, né, de oxalato de cálcio, de ácido úrico também, de estruvita, de apatita, né, que pode ocorrer aí uma precipitação. Então, aí pequenas lesões vasculares, e essas pequenas lesões vasculares é a porta de entrada para que possa entrar entre a íntima, né, e a média, para que possa se acumular. Perfeito. A segunda pergunta é quando o senhor falou da questão do tourniquet, né? Vai obstruir a passagem de sangue, certo? Aí, certo. Por exemplo, usa-se muito para fazer a punção, né? E quando você faz o torniquete, logo as artérias, venas, né? Elas vão dar aquela inchada e vai aumentar para você visualizar melhor. Como não está passando, por que ela vai aumentar? Bom, o que aumenta é as veias, porque a veia traz o sangue, a artéria manda o sangue. Então, a artéria, né? Você está falando aqui, né? A pessoa vai fazer um garrote para recolher sangue. Você trava? Deixa eu ver aqui onde que eu estou na filmagem aqui, que eu não consigo me ver aqui. Beleza. Bom, a artéria está sendo obstruída, não está mandando sangue, mas as veias estão fazendo retorno venoso. Né? Então, aqui está obstruída. As veias chegam aqui, opa, não posso voltar. Né? Eu não posso ir para o lado direito do coração. E aqui
não pode ir para a periferia. Ou seja, as veias entram em êxtases, a artéria não. A artéria ela não dilata porque ela está com pouco sangue. O sangue que tem dentro dessa artéria, ela está jogando ainda para a periferia. Agora, as veias entram em êxtase vascular. Elas estão entupidas, porque elas vêm trazendo sangue, mas aqui está entupido. Por isso que dá para ver. Entendi, perfeito. Obrigado. Perfeito, por nada. Lembra aí que as veias tem aquelas válvulas, né, para ajudar, porque ela tem pouca pressão, né, tem as válvulas para ajudar. Então, se você entupiu, o retorno venoso não vai poder subir, né, o vascular não vai poder descer e o venoso não vai poder subir. E, consequentemente, as veias vai se dilatar porque vai tentar passar por essa obstrução. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Perfeito, pessoal. Bueno, agradezco acá los elogios de los compañeros. Si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda, nos vemos mañana por la tardecita. ¿Está bien? Buen final de noche a todos. Voy a interrumpir la grabación acá. Ya tengo el nombre en la lista. Nos vemos mañana. ¿Está bien? Sorte a todos aqueles que estão na fronteira. Reforça aí os cobertores, porque está um frio e diz que madrugada vai fazer mais frio. Aqueles que estão